Bom, então, Cláudio Manuel da Costa, ele foi o precursor do arcadismo no Brasil, né? Então, aqui, ó, é um dos expoentes do arcadismo brasileiro. Como outros escritores da sua época, estudou em Portugal, descendente de família com posses, então, ó, tinha dinheiro, como a maioria dos artistas, né? De sua época, retornou ao Brasil para administrar os bens que herdara e atuar como advogado. Então, ele veio para o Brasil para atuar como advogado e administrar os seus bens, né? Essa parte aqui foi da parte que ele... Aí tem alguns sonetos dele. Cláudio revela em sua obra a transição entre o barroco e o arcadismo. Então, foi o que eu falei. Ele era um poeta muito arcade, porque ele já estava com essa visão iluminista. Mas ele também tinha um traço no arcadismo, porque ele começou no arcadismo, no final do arcadismo. Então, ele ainda tinha um pezinho ali no arcadismo, né? De sua estadia na Europa, trouxe o gosto pelo cultismo. Cultismo, né, vem do barroco, né? E é aquela coisa bem formal, culta, né? Bem certinha, não tinha muita o autor não tinha muita liberdade para inovar, né? Era coisa bem corretinha, bem certinha, bem típico do barroco, né? Tendo adotado depois o estilo simples neoclássico. Simples neoclássico vem do arcadismo. Então, cultismo, ele vem do barroco, e simples neoclássico, ele vem do arcadismo. Como o próprio autor afirma no prefácio do livro Obras, que abriu o arcadismo no Brasil, né? Foi com essa obra mesmo. Então, aqui tem um trechinho. Basicamente aqui, ó, Cláudio justifica aos leitores a presença em seu livro de um estilo ainda próximo do cultismo barroco, dado pelo muito uso de metáforas. Então, como eu havia falado na aula de barroco, né, eles têm uma linguagem muito rebuscada. Então, eles viajavam muito ali nas poesias, nas obras. Então, eles utilizavam muitas figuras de linguagem, principalmente barroco, ou principalmente as metáforas, né? Eles utilizavam muito antítese também. Então, o barroco ele tinha uma visão muito louca, né? Tipo, eles rebuscavam muito, eles escreviam para as pessoas ricas, né? Como sempre, né? Então, o arcadismo não, o arcadismo ele veio para simplificar tudo isso. Ele veio para atender as demais classes, mesmo que não iam conseguir, né, atingir todas as classes, mas a linguagem que eles utilizavam era voltada para isso. Aqui, afirma o escritor que isso se deve ao fato de que os poemas do livro terem sido compostos quando ele estava em Portugal, período em que o país da Europa apenas principiava a melhorar os gostos nas belas letras, ou seja, ainda não havia adotado as convenções arcas, mas estava em época de transição. Então, a época que ele estava, né, na Europa era essa época meio que de transição, por isso que ele é um poeta de transição, né? Assim, apesar de procurar seguir o estilo neoclássico, o poeta é marcado em sua formação pelo rebuscamento barroco. Então, a mente dele era basicamente assim, a mente dele ele era arcade, ele pensava muito sobre o arcadismo, mas ele ainda não conseguia se desvencilhar muito do barroco, né? Esse rebuscamento. E, tipo, cultura, né? Era a cultura que ele vivia, que ele estava ali, então ele estava inserido naquela cultura, então é difícil. É a mesma coisa pra gente, se a gente fosse desvencilhar, a gente não consegue ficar sem falar gíria, né? Então,
Pra gente é complicado, porque é da nossa cultura. Então, se a gente for tentar se desvencilhar disso, a gente vai ter dificuldade. Como acontecia, né? Como aconteceu com ele. Aí aqui tem o soneto dele, tá? Depois vocês leem com calma, tá? Esqueci de falar que é o livro 6. Livro 6, capítulo 12. Então, é... bom, então, o que a gente precisa saber sobre Cláudio Manuel da Costa é... O que a gente precisa saber, eu vou ler essa parte aqui para vocês, que eu acho que essa parte aqui é bem interessante, tá? O que a gente precisa saber sobre Cláudio Manuel da Costa é que ele é um poeta árcade, mas ainda tem umas características do barroco, tá? E ele foi o que trouxe, foi o responsável por trazer o arcadismo para o Brasil. Então aqui aqui ele fala a contradição sentida pelo colono, aqui ó, contradição sentida pelo colono entre a necessidade de expandir seus horizontes e as restrições que a metrópole impunha a ele. Essa divergência causou conflitos entre homens nascidos no Brasil e os portugueses. Foi nesse contexto que surgiu a Inconfidência Mineira, com o qual estava envolvido Cláudio Manuel da Costa. Por causa desse envolvimento, foi preso em 1789 e encontrado morto no cárcere após interrogatório. A poesia lírica desse autor, principalmente os sonetos, é a parte mais consagrada de sua obra. Além dela, ele escreveu alguns textos para o teatro e um poema épico, o Vila Rica. Então, o Cláudio Manuel da Costa ele estava envolvido também com a Inconfidência Mineira, tá? Aí aqui, deixa eu ver se fala de outro autor. Aqui ele fala de Tomás Antônio Gonzaga, né? Também foi um poeta árcade, tá? Então, como ali ele começa falando sobre Tomás Antônio Gonzaga, eu vou deixar para a próxima aula, tá? Vou acompanhar. Não precisa a gente correr com a matéria, a gente está bem. A gente está certinho e estamos até um pouquinho adiantados, tá? Então, não tem por que a gente sair correndo com a matéria. Então, eu vou deixar esse Tomás Antônio Gonzaga para a próxima aula. E de repente na verdade, na próxima aula, a gente fala um pouco mais sobre Cláudio Manuel da Costa, fazer alguns exercícios também, focar nessa transição, estudar alguns poemas dele, né, nessa transição. Então, vou fazer o seguinte, próxima aula eu vou falar mais sobre Cláudio Manuel da Costa e vamos abordar alguns poemas e exercícios para vocês verem essa transição dele, tá? E na outra aula a gente entra Tomás Antônio Gonzaga. Beleza? Então, até a próxima. Tem exercício do livro, tem listas aí para vocês. Então, façam bastante. Até logo.